Olá pessoal, aqui é Rodrigo Maranhão e passada uma semana da publicação da Resolução 286 de 2026, respiramos, entendemos a resolução, vimos as questões que não tem muita discussão e esse vídeo é para que a gente fale em uma questão que provavelmente traz muita dúvida a todos os cirurgiões dentistas hoje. E eu vim aqui tentar trazer alguma luz nessa questão. Que questão? E os dentistas que já praticavam os procedimentos trazidos aí pela resolução, né? A resolução veio para estabelecer e regrar, né, a nova especialidade da odontologia, que é a cirurgia plástica orofacial, né? E trouxe um rol dos procedimentos que seriam de exclusividade desse especialista, né? Com a exceção, né, dos três procedimentos que já constam na legislação, na resolução que instituiu a harmonização orofacial, que seriam os três procedimentos, os seguintes procedimentos, né? A lipoplastia, a bichectomia e o lip lifting, tá? Então, tirando esses procedimentos, né, que são uma exceção aí pro especialista em harmonização orofacial, a resolução 286 trouxe ali o rol dos procedimentos de cirurgia plástica de face que seriam de exclusividade do especialista nessa nova especialidade. Mas e para os dentistas que já faziam, já faziam esses procedimentos, inclusive para os dentistas aqui mais conhecidos como com a especialidade em bucomaxilo, né? E também falando aqui nos especialistas de harmonização orofacial, com referência aos demais procedimentos, não esses três que a gente citou. Eles podem continuar fazendo prestando esse serviço, e essa resolução veio para ajudá-los ou mais atrapalha do que ajuda, tá? Então, essa é a resposta que eu vou tentar dar para vocês aqui hoje, tá? Pois é, essa resolução ela é muito clara, ela traz objetivamente que somente os especialistas em cirurgia plástica orofacial são permitidos a realizar os procedimentos que constam no rol da resolução, tá? Isto é, se você não tem essa especialização, não tem o registro dessa especialização, você não vai poder fazer. É basicamente isso que a resolução diz, tá? Mesmo sendo bucomaxilo, mesmo sendo especialista em harmonização orofacial. Por quê? Porque a resolução exige que não basta uma das duas especialidades, né? Até, inclusive, a resolução traz que se você tiver o registro de especialidade em bucomaxilo e em harmonização orofacial por, no mínimo, 3 anos, nos próximos 60 dias você vai poder pedir o registro como especialista em cirurgia plástica de face. Isto é, o Conselho Federal de Odontologia entendeu que somente uma das duas especialidades não dão àquele profissional as condições necessárias de conhecimento técnico que lhe autorizariam a prestar esse tipo de serviço, tá? E assim, não há muita discussão, na resolução está muito claro isso, tá? Doutor, mas isso não é justo, principalmente se falando nos bucomaxilos, né? Em que se começou aparentemente toda essa discussão por conta da capacidade dos bucomaxilos, né? Em prestar certos tipos de serviço complexos e tal, que permitiriam então a eles a prestar esse tipo de serviço de cirurgia plástica de face, outras, né? Talvez eles prestariam serviços que teriam maior complexidade do que estes. Mas não foi isso que o Conselho Federal entendeu. Hoje, não é esse o entendimento. O entendimento é que somente poderão prestar esses
esses serviços, fazer os procedimentos do rol da Resolução 286 de 2026, somente os especialistas nessa nova especialidade. Tá? E tendo isso, tá? Aqui a gente está com o que é a realidade do que está escrito na resolução e, consequentemente, no entendimento do Conselho Federal de Odontologia, que, inclusive, na última sexta-feira, publicou um explicativo exatamente falando sobre isso, que os procedimentos que já são de competência do bucomaxilo e do especialista em harmonização orofacial, eles continuarão podendo fazer, né? Mas os outros procedimentos não. Né? Somente quem tem o registro na nova especialização poderá prestar esse serviço. Tá? Então, caso eu já faça esses procedimentos ou queira continuar fazendo por entender que eu tenho essa capacidade técnica para tanto, quais são as possibilidades dos problemas que isso pode me gerar? Tá? Então eu vou dividir, porque são problemas em 3 áreas diferentes. Tá? Então eu vou dividir aqui, vou começar pela, na minha opinião, a mais gravosa, que é a área criminal. Tá? E aqui a gente vai falar do artigo 282 do Código Penal. A gente não fala mais em exercício legal da medicina. Já não, com a resolução, não está se falando em exercício regular da medicina, porque o próprio Conselho permitiu a realização desses procedimentos. No entanto, somente para especialistas nessa área específica. Tá? E o caput do artigo diz o seguinte: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites. Tá? Então é nesse final do fato típico que pode se considerar que alguém que é dentista, sim, tem autorização legal para prestar esse serviço. Ele não está prestando um serviço que ele não tem autorização legal, mas ele está excedendo os limites permitidos por seu próprio órgão de classe, né? Pela legislação que permite esses procedimentos. Esse é o entendimento hoje. Não é que esses procedimentos seriam exclusivos da medicina e não poderiam ser prestados por cirurgião dentista. Não é esse o caso, mas tá? Seria por você não ter a especialidade, o registro da especialidade que o próprio Conselho de Classe disse ser imprescindível para prestar esse serviço. Tá? Para deixar claro aqui, a pena, nesse caso, seria de detenção de 6 meses a 2 anos. Né? Pode não parecer grande coisa, realmente uma pena que seria em regime aberto. No entanto, existe um parágrafo único aqui em que também vai se aplicar multa se o serviço é prestado com o fim de lucro. Tá? Então, ali você já vai ter uma questão pecuniária também aplicada, mas também, além da pena em si, que provavelmente vai ser em regime aberto, né? Vai ter é um crime de menor potencial ofensivo. No entanto, todas as questões secundárias da pena, né? Elas atuam. Isso atrapalha demais a vida, né? E acho que ninguém quer ser considerado um criminoso, porque basicamente é isso. Você é condenado por um crime, você passa a ser considerado um criminoso. Acho que ninguém gostaria dessa possibilidade, né? Então, assim, aqui, gente, para deixar claro, tudo tem defesa, tudo temos tese para tentar, vamos dizer assim, tirar essa responsabilização, que você não seja responsabilizado dessa forma. No entanto, a gente precisa deixar claro as possibilidades, né? E essa é uma possibilidade muito real, infelizmente. Ok? A segunda possibilidade de problemas que podem gerar por estar atuando, prestando os serviços dos procedimentos constantes na resolução sem a devida especialização é na parte de infração ética.
junto ao próprio Conselho de Odontologia, né? No caso, os conselhos regionais inicialmente e posteriormente o Conselho Federal. Tá? Aqui a gente tem 3 infrações éticas que a gente pode levar em consideração aqui essa possibilidade de estarem sendo aplicadas ao cirurgião que está prestando esse tipo de serviço. A primeira delas é no artigo 11, que diz que constitui infração ética executar, o inciso 5º, né? Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado. Tá? O segundo é o artigo 32, que também diz que constitui infração ética, anunciar especialidades sem constar no corpo clínico os respectivos especialistas com as devidas inscrições do Conselho Regional da sua jurisdição. Esse é o inciso 3º e tem o inciso 4º também, que diz anunciar especialidade sem as respectivas inscrições de especialista no Conselho Regional. Finalmente, o artigo 44 diz que constitui infração ética, inciso 2º, anunciar ou divulgar títulos, qualificações, especialidades que não possua sem registro no Conselho Federal ou que não sejam por ele reconhecidas. E o inciso 3º, anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento, área de atuação que não estejam devidamente comprovadas cientificamente, assim como instalações e equipamentos que não tenham seu registro validado pelos órgãos competentes. Tá? Então aqui a gente vê uma possibilidade de várias infrações éticas, de vários artigos, de vários incisos aqui do Código de Ética Odontológica. Tá? Então, existe a possibilidade de você ser autuado, tá? Prestando esses serviços, e como são vários artigos, né, as punições para infrações éticas pelo Conselho de Classe, elas vão desde a advertência, sem anotação, até uma suspensão e até a exclusão do profissional. Então, isso pode se tornar muito grave. Né? É lógico que provavelmente na primeira vez em que você está respondendo um processo nesse sentido, processo ético nesse sentido, dificilmente vai chegar a uma suspensão. Né? Mas com a reiteração de atos, né? Com a reincidência, isso pode gerar essa punição máxima de até exclusão. Né? Então, mais uma vez, é uma possibilidade real. Vocês puderam ver aqui na leitura dos artigos da legislação, é real, é aplicável, é exatamente o que está falando nos artigos. Tá? E, finalmente, a gente tem que falar um pouquinho na área civil. Tá? Na área civil, quais os problemas que podem ser gerados? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz a necessidade, e aqui o Código de Ética Odontológica também traz, né, de você dar todas as informações possíveis ao paciente, todos os prós e contras do procedimento, deixar todas as possibilidades as claras para o paciente e colher, consequentemente, o seu consentimento informado. Né? Então, não basta só o consentimento, tem que comprovar que você deu ao paciente todas as informações possíveis e necessárias e ele concordou em seguir com o procedimento, seguir com a contratação. Nesse caso, basicamente, o paciente, caso ele não seja informado disso por você, olha, não tem o registro na especialidade, eu não poderia estar, segundo o meu conselho, estar fazendo esse serviço, mas eu te garanto que eu tenho condições técnicas para realizá-lo. Se você fizer isso e o paciente disser, não, tudo bem, eu confio no doutor, vamos seguir, aí não vai ter grandes problemas, porque ele foi informado e consentiu em seguir mesmo assim. Caso isso não aconteça, e eu imagino que tal possibilidade seja bem difícil de ser feita com um paciente que não tenha uma extrema confiança em você, isso pode gerar uma ação indenizatória tanto de danos morais, né,
como de danos informacionais também, que são duas questões autônomas, né? Atualmente, hoje, existe a possibilidade do dentista ser condenado por danos morais, mas também, autonomamente, ser condenado por danos informacionais. E por que danos morais? Porque a pessoa passou por um procedimento invasivo, né? Prestado por um profissional que não tem o devido registro e não o informou disso. Né? Isso poderia, com certeza absoluta, gerar uma indenização por danos morais e ainda mais, autonomamente, a indenização por danos informacionais, porque esse realmente, né, não teria sido prestado realmente essas informações. Então, esse é um problema bem possível de acontecer, a não ser no caso de exceção que eu falei, que é praticamente irreal que ocorra essa informação e o paciente decidir manter o tratamento, né? Sendo informado que ele será prestado por alguém que não tem o devido registro. Então, essas são as três possibilidades de problemas que atuar nos procedimentos citados na resolução 286 de 2026 como exclusivos da nova especialidade de odontologia, isto é, os cirurgiões de plásticos orofaciais, podem gerar para o cirurgião dentista que está prestando esse serviço e que não tem o devido registro. Tá? Mais uma vez, gente, tudo isso tem defesa. A gente tem tese para tudo, para tentar fugir em caso de uma ação criminal, ou uma ação ética perante o Conselho Regional e uma ação indenizatória perante a Justiça Civil. A gente tem defesa para tudo. A gente pode ter vitórias nesses casos também. Né? Mas quem falar para vocês que essas possibilidades de prejuízos, né, não podem acontecer, tá mentindo para vocês. Tá? Aqui, sem dourar a pílula, é exatamente isso. A gente falar que a gente pode lutar contra, que a gente tem teses, que a gente pode fazer com que, mesmo você passando por 3 processos desses, você pode sair absolvido e essas ações julgadas improcedentes completamente em todas, é real. Mas o contrário também é. Você passar por condenações nas 3 áreas faladas, ela existe. Existe e é bem real. Tá? Então, quem está falando o contrário para vocês está mentindo. Tome cuidado com isso. Tá? Aqui no escritório a gente tem por bem não falar o que o dentista quer ouvir. A gente tem que deixar todas as possibilidades de dar certo ou de dar errado claro, para assim prevenir possíveis ou prováveis problemas futuros. É assim que a gente trabalha aqui no escritório, tem dado certo há 14 anos e é exatamente essa linha de trabalho que a gente vai sempre ter. A gente busca prevenir para não precisar remediar futuramente. Né? Então, se a gente falar para o dentista, deixar claro dessas possibilidades e ele resolver seguir dessa forma, ele está fazendo isso sabendo das possibilidades de problemas que ele pode enfrentar futuramente. Ok? Tudo bem. Se for esse o caso e tivermos problemas, a gente vai defendê-lo com unhas e dentes e vamos buscar sempre a vitória que seja melhor para o dentista, né? Mas a gente tem que deixar isso claro. Esse problema é possível. Tá? Grande abraço. Até o próximo vídeo em que a gente vai falar sobre a legalidade dessa resolução e as possibilidades de mudanças. Né? Então, tudo que a gente falou aqui não está escrito em pedra, ele pode ser alterado, mas o que eu trouxe hoje é exatamente o que a gente tem hoje. O futuro, a gente não sabe.
Mas no próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho o que a gente pode esperar do futuro. Tá ok? Grande abraço, até a próxima.